Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, na aula passada que a gente estava vendo, tá? Na aula passada, montei com vocês um circuitinho que vai ser um bloquinho básico agora pra gente, tá? Que ele tinha uma entrada D, uma entrada C, que eu tô chamando de entrada de sincronia, tá? E ele tem duas saídas. Ele tem uma saída aqui e ele tem uma saída aqui barrado, beleza? E esse cara aqui ele faz uma coisa muito simples, tá? Bem simples, ó. Se a entrada é D, a entrada C, Q e o Q barrado. Se entrar dado igual a zero e acontecer um evento de sincronia, a saída vai para zero e a saída aqui vai para 1. Eu escrevo zero. Se a entrada de dados é 1 e acontece um evento de sincronia, a saída aqui vai para 1, a saída aqui vai para 0. Eu escrevo 1. É o ato de escrever na memória. Isso é uma memória, tá? Independente do que tiver aqui. Independente do que tiver aqui. Independente do que acontecer aqui, desde que não seja uma borda de subida, que é o evento de sincronia, esse cara aqui lembra o que você escreveu aqui e ele lembra o que você escreveu aqui. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? O funcionamento é simples, tá, gente? Ah, eu quero escrever um zero na memória. Isso aqui é uma memória de um bit. Você bota 0 no D, sobe aquela, faz uma borda aparecer ali na entrada C, que eu tô chamando de evento de sincronia. Essa borda aí. Ah, eu quero escrever 1. Você bota 1 no dado, dá para ele um evento de sincronia, que é fazer a borda ali. Todo mundo ok com isso? Qualquer outra coisa, ele fica parado onde você escreveu. Todo mundo bem com isso? Beleza. Segunda coisa que a gente começou a discutir na aula passada, só que a gente vai começar a elaborar mais em cima disso aqui. Basicamente, agora eu vou ficar fazendo exemplos até o final até o dia da prova, tá? Mas, em essência, só tem uma coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar, montar uma memória com vários desses aí, com vários caras desses aí, tá? Aí, repare, é uma memória que agora tem uma entrada de dados com vários bits, um flip-flop daquele para cada bit que eu precisar guardar. E aí vocês que vão decidir quantos bits vocês vão usar, o que cada um significa, a gente vai ver isso. Todos eles usam o mesmo sinal de sincronia. Você liga todo mundo lá em mesmo sinal de sincronia. Tá? Pode ser usar sinais de sincronia diferentes para partes diferentes? Pode, mas a gente não vai fazer nada disso aqui. Tudo bem? Vamos fazer o feijão com arroz aqui. Tá? E aí você precisa projetar duas coisas. Tá? Repare que isso aqui não tem o que projetar, tá, gente? É sempre igual essa parte aqui. Você precisa projetar duas coisas. A primeira delas é uma função, que eu vou chamar de f, combinacional, não tem memória. Fazer uma tabela verdade e implementar uma tabela verdade. Ela precisa produzir os dados que vão entrar na memória. A partir de que informações? Das entradas do circuito e a partir do estado atual da máquina. O estado atual da máquina é o que está guardado na memória num determinado instante. Tudo bem? Então você sempre vai fazer, tá? Primeira coisa que você precisa fazer. Projetar essa função f que recebe as entradas do circuito e as saídas dos flip-flops. Isso é a entrada dessa função. E o que ela precisa produzir? As entradas dos flip-flops. Os dados que representam o próximo estado da máquina. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? Beleza. Segunda coisa que você precisa implementar. Uma função de saída, que eu estou chamando de G, que pega o estado atual da máquina e produz, de fato, a saída observável da máquina. De fato, os bits que vão aparecer do lado de fora na saída. Beleza? Se você fizer isso aqui, você vai chamar de máquina de Moore. Que é uma máquina onde, repare, a mudança de estados é síncrona, porque só muda de estado quando a memória muda de valor e a memória tem um evento de sincronia. Então, a máquina de estados síncrona. E a saída é síncrona, porque apesar de não
da saída lá, o G, não vê o sinal de sincronia, tá? O G só muda quando mudar a entrada da G. Só que a entrada da G só muda quando mudar o sinal de sincronia. Então a G está sincronizada também. Todo mundo está vendo isso, né? Então isso aqui a gente está chamando de máquina de Moore. A saída é sincronizada. Tem uma variação dela, essa máquina aqui, caso você precise de uma saída assíncrona. Tá? Aí nesse caso, você vai pegar a entrada da máquina e usar também na função G aqui. Tudo bem? Aí repare que essa função G não é combinacional ainda, tá? Só que ela está vendo agora duas coisas, o estado atual e as entradas da máquina, igual a função F. Todo mundo bem? Por que eu estou chamando de assíncrona? Porque na hora que a entrada mudar, a saída muda imediatamente, em resposta. Eu não preciso esperar mudar de estado para mudar de saída. Se a entrada mudar, mas não acontecer evento de sincronia, a saída eventualmente pode mudar. Todo mundo ok com isso, gente? Essa máquina que tem essa ligação vermelha aí, a gente chama de máquina de Mealy, que é a máquina de saída assíncrona. Todo mundo bem? É só isso que a gente vai fazer. É isso aqui, é sempre isso, tá, gente? É sempre isso. Então, na hora que você estiver projetando, você volta aqui, escuta eu falando de novo isso aqui, e vê esse diagrama e decora esse diagrama. Qualquer coisa que você fizer que não bater com isso aqui, está errado. Tudo bem? Assim, curto e grosso é isso. Tá? Beleza. Vamos dar uma olhada numa máquina particular, vamos analisar uma máquina em particular, uma máquina específica, pra vocês entenderem mais ou menos o linguajar e a linguagem que a gente usa para descrever o que está acontecendo. Porque o projeto que vocês vão fazer é exatamente o que eu vou fazer aqui agora, só que ao contrário. Tudo bem? A primeira coisa que eu vou fazer é a última que vocês vão fazer quando estão projetando. A segunda é a penúltima e assim por diante. Tudo bem? Basicamente é isso. Tá? Mas vamos analisar primeiro, que analisar é um pouco mais simples. Tá? Então essa máquina vai ser assim. Ó. Ela tem 3 entradas. Vou chamar aqui de enable. Vou chamar aqui de... Aliás, perdão, ela só tem uma entrada. Tá? Uma entrada que eu estou chamando de enable. Ela vai ter 2 bits de estado. Tá? Que eu já vou botar do lado de cá. Eu vou chamar aqui de Q0, Q1. Esses Q0 e Q1 é o que significam o que é que está guardado na memória num determinado instante. Vocês vão ver que eu vou ligar aqui uns flip-flops aqui para alimentar esses Q1 e Q0. Q0 e Q1. Beleza? Ótimo. Qual que é a função F dela? Tá? A função F dela é para fazer isso aqui. Ó. Três caras aqui. Esse primeiro aqui é enable Q0. Enable Q0. Esse segundo aqui é enable barrado Q0. Enable barrado Q0. Aliás, está errado aqui. É enable Q0 barrado. É isso aqui. Soma. Soma. E ali no de baixo tem que entrar enable Q1. Aqui tem que entrar enable Q0 Q1 barrado. Do lado de cá tem que entrar enable Q0 barrado Q1. E aí somar essa coisa toda aqui. Beleza? Antes até de eu continuar, dita para mim a equação que descreve esse sinal aqui, ó. Enable Q0, tá certo isso? Enable Q0 barrado, né? Mais enable barrado, que é esse aqui, certo? Q0. Todo mundo de acordo?
Se você está com dificuldade de ler isso até agora, tem que barrar o final por quê? Tá bom, já vou comentar isso aqui, mas se você está com dificuldade de ler isso aqui, você precisa parar e estudar isso aqui, porque é a matéria da primeira prova. Se você não está com dificuldade de ler isso aqui, você precisa parar e estudar de novo a matéria da primeira prova, porque não adianta muito ir para frente, porque você não vai dar conta de fazer as coisas. Você está vendo aqui que precisa usar a matéria da primeira prova. Não tem jeito, a matéria aqui não tem o que fazer, não tem o que fazer. Tudo bem? Beleza. Olha só uma coisa aqui, filho. Quando eu quero somar 4 coisas, eu posso fazer assim, né? Fazer uma soma de produtos. A, B, C, D. É isso aqui, certo? Você concorda comigo que do lado de cá está escrito AB mais CD. Alguém tem alguma dúvida disso? Todo mundo bem com isso, com esse conceito, né? Outro conceito. Se eu escrever x barrado é quanto? X. Beleza. Se eu barrar aqui, mudou alguma coisa? Não, certo? Continua a mesma coisa, tudo igual, não é? Tudo igual? Hã? Tudo igual? Aqui continua igual? Aí não, né? Aí tem o que agora? AB barrado, e antes tinha AB. Tá. Mas aqui mudou alguma coisa? Não. Certo? Se eu barrar aqui e barrar aqui, mudou a saída? Não, né? Beleza. Como é que é o nome disso aqui? Não. Como que é o nome disso aqui? Volta mais um pouquinho, então. Como que era o teorema de De Morgan mesmo? X, Y barrado assim? Isso aqui é igual ao quê? X barrado mais Y barrado. Exatamente. E a outra versão dele? Tudo barrado assim? Ah. Assim? Você tá vendo? Você já sabe a parada, filho. Tu já sabe a parada, você sabe a parada. Agora eu te pergunto, ó, o que está escrito aqui? Qual desses 4 coisinhas é aquela portinha ali, a que eu apontei ali agora? Qual desses 4 pedacinhos aí? Você editou pra mim, você falou essas coisas aqui pra mim, tá certo? X mais Y barrado, não. Você concorda que é isso aqui, certo? Né? Esse cara aí não é igual ao que está do lado esquerdo dele? O do lado esquerdo dele é quem? Isso aqui. Opa. Vou fazer de azul. Isso aqui, que porta lógica é essa? É uma NAND. Que porta lógica é essa aqui? Não. Uma coisa é igual a outra. Se do lado esquerdo é NAND, o que é do lado direito? Eu vou, assim... Hã? Não. Gente, vamos lá. A coisa que vocês aprenderam, assim, sei lá, tem 15 anos já. A igual a B. Ou então, sei lá, o sinalzinho de igual. Véio. Sinalzinho de igual. Se eu falar que aqui tem X e falar que tem qualquer outra coisa aqui, o que é essa coisa? É o X, né? Assim. Mesmo que apareça alguma coisa diferente, né? Por exemplo, se você escrever aqui, X igual a 0, X mais 0. Certo? Você está falando que tem do lado esquerdo e tem do lado direito. Se do lado esquerdo você está chamando isso aqui de NAND, como é que é o nome do que tem do lado direito? NAND. Não precisa, assim, não é... O igual é, se você sabe o que tem do lado esquerdo, você sabe o que tem do lado direito. Se você sabe o que tem do lado direito, você sabe o que tem do lado esquerdo. Tudo bem? Certo? Como é que é o nome disso aqui então? Ó? Hã? NAND. Como é que é o nome disso aqui? O que é essa segunda NAND aqui está fazendo? Essa daqui, ó. Essa daqui. Está fazendo o quê? Está somando. Beleza? Tudo bem? Só o ouro? Tranquilo. Feito esse rodeio aqui, é um rodeio por uma boa causa, tá? O que está escrito aqui? Qual é a equação que descreve essa daqui?
enable, enable Q1 mais Q0, como é que vocês falaram? Peraí, enable Q0, Q1 barra todo mundo ok com isso? Beleza. Toda vez que você vê esse padrão aqui, toda vez... tá. Toda vez que você vê esse... Assim, não está visível, né? Toda vez que você vê esse padrão aqui, isso aqui aparece para vocês? Parece, né? Isso aqui é produto, soma. Alguma dúvida? Não? Produto, somou tudo. Tudo bem? Decora o padrão. Essa agora, assim, agora... Tem pouca coisa que eu preciso falar para você. Agora, entende. Tipo, agora, a essa altura já tem que estar decorado isso aqui. Tu tem que entender por que é, mas sim, a essa altura tem que estar decorado. Você vê isso aqui, não é mais para você pensar. Na hora que você vê isso aqui, essa equação assim, você precisa falar assim, beleza, é uma camadinha de NAND, uma segunda camada de NAND. A primeira multiplica, a segunda soma. A essa altura, como você precisa decorar, já ter decorado esses padrões. Para andar rápido. Tudo bem? Senão gasta tempo demais. Seguindo aqui então, aqui no circuito. Vai ter, isso aqui vai entrar num flip-flop tipo D, vai entrar num outro flip-flop tipo D. O sinal de sincronia dos dois aqui é o mesmo, vou chamar de C. Vou chamar de CLK também. Vou chamar de clock, vai. Aqui é a saída aqui é a saída aqui do flip-flop. Eu vou chamar isso aqui de Q0, vou chamar isso aqui de Q1. Usualmente a gente chama as saídas dos flip-flops de Q. Não me pergunte por quê. Que Q para mim é só uma letra. Mas usualmente é assim. Tudo bem? Q. Aí repare uma coisa. Q0 é esse sinal aqui, certo? Tá? Não é uma entrada do circuito, não. É a saída daquele flip-flop ali. Eu boto ali do lado esquerdo desse jeito aqui porque eu acho mais fácil de desenhar, assim. Q1 é a saída do flip-flop. Todo mundo bem? Do flip-flop Q0, é bem usual a gente chamar a entrada dele de D0. Aí pergunto para vocês, está escrito aí. Qual é a equação do D0? É isso aí que você vai projetar, uma das coisas que você vai projetar. Porque isso aí é aquela função f. Uma parte daquela função f. Uma parte daquela função f que está ali atrás. Ó. Ela não precisa gerar os Ds. Ela não precisa gerar os Ds, os dados que vão para a memória. Um dos dados que vai para a memória é esse aqui. Para essa posição específica na memória. Esse outro cara que eu vou chamar de D1, que é a entrada do bit 1 na memória. A outra é a entrada do bit 0. Tá? Isso aqui é a outra parte da equação que a F tem que produzir. Todo mundo ok com isso? Ou seja, esse pedaço aqui é o que eu chamei lá de função F. Tá todo mundo vendo isso aí? Esse pedaço aqui é o que eu estou chamando de memória. Lá naquele diagrama lá. Tudo bem? Beleza. E aí aqui a lógica de saída vai ser... uma E entre Q0, Q1 e o... só que ficou bem feio aqui agora, né? E o enable. Tudo bem? Que aqui nesse caso que eu vou chamar de max. Sei lá porque eu... É no exemplo. Tudo bem? Quanto que é a equação do max? Leia aí para mim. Qual a equação que descreve aquele sinal max? Enable Q0, Q1. Só isso. Nesse caso aqui está bem simplesinho. Ó. Isso aqui
é aquela função g aqui atrás. Essa máquina aqui é máquina de milli ou é máquina de Moore? Milli, né? Por quê? Porque a saída depende da entrada. Depende da... Olha lá, a saída, a função g, a parte azulzinha lá, g, depende da entrada da máquina, que está vindo por aqui, e do estado atual da máquina. Máquina de milli. Beleza? Eu sempre acho a máquina de milli um pouco mais chatinha de trabalhar, tá? Vocês vão ver que a anotação, eu não gosto muito da anotação, mas é a anotação clássica e se acostumem a ler isso. Mas por enquanto, tá todo mundo conseguindo olhar o circuito e localizar o que está acontecendo, certo? Pergunta, filho. Não. Não. A interface dessa máquina aqui é uma entrada enable, uma entrada de sincronia, que tu chama de clock, uma saída, que chama max. Mas na parte da memória, tirando o max do G, a memória ela volta na função, no valor dela. Isso. Aí, no instante zero, como é que a gente sabe o valor do Q0 e do Q1 para saber o valor da função? Isso é uma boa pergunta. Quando você liga a máquina, você não sabe para onde ela vai. Quando você liga a máquina, você não sabe o que acontece. Tudo bem? Mas a gente vai ver aqui que isso não interessa também. Assim, não é exatamente que não interessa. Você liga a máquina, a primeira coisa na prática que você precisa fazer, levar a máquina para um estado conhecido. De alguma forma aí, fazer a lógica dela de tal forma que quando você liga, você tem um mecanismo para levar ela para um estado conhecido. Mas na hora que a máquina está funcionando, você liga ela vai estar num estado, você concorda comigo que ela vai ligar, ela vai entrar num estado aí qualquer. Tá? Vai ligar no estado que ela decidir ir. Entre aspas, aleatório. Tudo bem? E aí ela vai seguindo a lógica dela. Eu não posso assumir que os Q valem zero. Não pode assumir que os Q valem zero no começo. Por isso que é altamente usual a gente vir e colocar uma entrada de reset, alguma coisa assim. Um reset mesmo, um pino, uma entrada, uma outra entrada aqui. Sei lá, chamar aqui de reset. Mas que inferno, para de tocar isso aqui. Desculpa, peraí, deixa eu desligar esse diabo. É bem comum a gente botar uma entrada, chamar de reset e falar assim, o reset me leva para um estado, para um determinado estado. Por exemplo, 0 e 0 na memória. Nesse exemplo aqui. Mas não precisa ser necessariamente 0 e 0. Leva para um estado conhecido. Você escolhe que estado conhecido é esse. Você vai projetar a parada. Tudo bem? Inclusive, na discussão da nota de aula, os Philips tem uma discussão lá sobre botar preset e reset direto nos flip-flops. Porque você consegue acessar isso direto lá e acertar direto. É bem útil. Eu nem vou fazer isso aqui. Tudo bem até agora? Tudo bem até agora? O que a gente quer descobrir é o que essa máquina faz, tá? A máquina está dada. Pensa assim, você chegou num lugar, tem lá um diagrama, você precisa descobrir o que essa máquina faz. Estou dando o diagrama para vocês. Por enquanto estou lendo. A gente vai... Na prova vai ter... Questão de prova, gente. Vamos lá. Não preciso nem inventar muito, tá? Vai ter uma questão repetida da primeira prova, alguma coisa assim. Tá? Vai ter uma questão lá que eu vou dar para você um circuito tipo isso aqui, falar assim, escreve para mim a tabela de transição de estados, que é uma coisa que a gente vai escrever. Escreve para mim as equações tais. Escreve para mim o diagrama de estados. Tudo que a gente vai fazer aqui agora, na aula de hoje. É analisar a máquina. Vai ter uma questão falando assim, eu vou, tipo, sei lá, aí uma situação lá. Tem alguém que precisa projetar um detector de sinal e ele faz isso, quando acontece aquilo, vai não sei o que para onde, blá, 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 tem uma descrição lá da parada, aí você precisa projetar a máquina pra gente. Aí eu vou pedir coisas, né? Me dá o diagrama de estados. Do diagrama de estados faz a tabela de transição. Da tabela de transição faz as equações. Das equações faz o circuito. Não tem muito o que inventar. Beleza? Mas todo mundo bem por enquanto? Identifiquem as partes. E na hora que você estiver fazendo o seu, você vai seguir o mesmo padrão. Porque se você bagunçar tudo aqui, fica bem mais difícil da gente entender o que está acontecendo. Tá? Coisas que vocês costumam fazer, nossa, dá muita bagunça, tá?
Vocês não fazem a coisa sistematicamente. Vocês estão vendo que tem 3 camadas aqui o circuito? Sim, não é, é de propósito que a gente faz isso. Ó, tem uma primeira camada aqui, tem uma segunda camada de coisas acontecendo, tem uma terceira camada de coisas acontecendo. Faz as coisas nessas mesmas camadas, assim, ó, segue as mesmas camadas. Só que vocês não bagunça não, porque fica bem mais difícil vocês mesmos entenderem o que vocês estão fazendo. Tudo bem? Então, beleza, sejam sistemáticos. Vamos seguir. Primeira coisa para entender o que essa máquina faz. Tá? Primeira coisa para entender o que essa máquina faz é descrever, que eu vou chamar aqui de função ou funções de próximo estado. Descrever as funções de próximo estado, que é as entradas dos flip-flops. De cada um deles tem uma entrada, cada um deles precisa de uma equação. Beleza? Que é o que eu fui pedindo para vocês já irem dizendo para mim aqui, ó, são esses vermelhinhos, tudo bem? Todo mundo ok com isso? Vocês já falaram aqui para mim as equações, só vou copiar. Tudo bem? Por que eu estou chamando de equação de próximo estado? Opa, se aparecer 0 aqui, não me interessa a equação, se tiver 0 aqui e 1 aqui, na hora que vier o sinal de sincronia, o que vai acontecer? O flip-flop de cima lá, o Q0, o que ele vai fazer na hora que aparecer o sinal de sincronia? Ele vai copiar o 0 aqui para dentro, não é? E o flip-flop Q1? Ele vai copiar 1 aqui, certo? E aí vai travar, não é? E ele vai ficar lembrando disso, certo? E aí, reparem na nomenclatura, tá? O que eu estou chamando de estado da máquina é a saída dos flip-flops. O que ela está lembrando agora? O que você escreveu na memória para ela ficar lembrando? Isso aqui é o estado atual da máquina. E aí, reparem, isso aqui é o próximo estado. Por quê? É para onde a máquina vai quando aparecer o sinal de sincronia, certo? Aí imagina que mudou, tá nessa situação aí. Aí imagina que mudou. Agora aqui virou 1 e aqui virou 1. Só que ainda não aconteceu o sinal de sincronia. Repare que o estado da máquina não mudou. Lá, o amarelo na saída dos flip-flops não muda enquanto não aparece o sinal de sincronia, certo? Aí a máquina, por qualquer motivo, calculou qual é o próximo estado, que são os vermelhos ali. Aí veio o sinal de sincronia, que você que controla também. Veio o sinal de sincronia. O que a máquina vai fazer? Ela vai mudar de estado. Aí ela vai escrever 1 aqui, 1 aqui. E aí ela mudou de estado. É isso que eu estou chamando de mudar de estado. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma mágica. É só isso. É só isso. Aí repare, mudou de estado, mudou as entradas da função f, certo? Aí ela vai recalcular, porque essa função f recalcula o que é o próximo estado. Ela vai recalcular. Ela mudou de estado, ela recalcula o que tem que ser o próximo. Só que enquanto não acontecer o evento de sincronia, não muda de estado. Percebam, ela não guarda o dado que foi calculado. Beleza? Todo mundo entendeu a lógica aqui do funcionamento da coisa. Não é para ser complicado não, mas se você não entendeu, pergunta. Tudo bem, Thiago? Todo mundo bem? Pergunta. O que é? Fala um pouquinho mais alto, que eu não estou te entendendo. Eles são entradas da função f. Calma, por partes. O que é o Q0 e o Q1? São as saídas dos flip-flops. É o que está guardado. O que é o flip-flop? É a memória da máquina. Ou são os bits que ela está se lembrando. Tudo bem? O que é o Q0 e o Q1? São os bits que estão sendo lembrados. Neste momento. Num momento qualquer. Neste momento agora, ela está lembrando do jeito que está aí. Ela está lembrando 1 e 1. Beleza? Só que o Q0 eu estou usando como entradas dessa função f, que é interna lá na máquina. Então ela usa essa informação para calcular o próximo estado, tá vendo? Só que ela também usa essa informação para calcular a saída da máquina, que é a função g. Então o que é o Q0, Q1? É o que a máquina está armazenando na memória dela. Só que a gente usa isso para calcular tanto qual vai ser o próximo dado que vai ser armazenado, quanto a saída da máquina. Beleza?
A gente usa isso para essas duas coisas. Então, não importa o que eu colocar ali na da esquerda. Ali onde? Só vai mudar a saída ali quando eu ativar o sinal. O sinal de sincronia. O que eu estou chamando de clock aqui. Eu não gosto desse nome. Já expliquei por quê. O sinal de sincronia. Tudo bem? Beleza? Todo mundo bem? É bom você entender o funcionamento disso aqui enquanto está tranquilo. Porque na hora de projetar, você precisa ter essa noção do que está acontecendo. Do que tem que acontecer. Beleza? Todo mundo ok até aí? Então vamos escrever aqui. Ó. Primeira coisa, repare, lembre de novo, eu estou analisando. Tá? Na hora de projetar, a gente vai fazer o caminho ao contrário. Mas para eu entender, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever as equações. Então aqui ficou Q0 barrado enable mais Q0 enable barrado. No D1 virou Q1 enable, Q1 barra Q0 enable, Q1, Q0 barra enable, que a gente já tinha visto. Todo mundo bem até aí? Todo mundo bem até aí? Isso aqui, vocês vão ver também, às vezes, aparecer com outro nome. Vocês vão ver aparecer com Q0 estrela. Querendo dizer, qual é o próximo bit que vai ser guardado no Q? Lembra, estrela aqui para mim significa o próximo. O próximo quando? Quando aconteceu o evento de sincronia. Exatamente. Enquanto não aconteceu o evento de sincronia, o que a máquina faz? Nada. Basicamente, ela calcula o processador, mas ela não faz mais nada. Ela não faz nada. Ela fica parada. Em essência, ela fica parada. Porque pra gente, essa noção de movimento da máquina é mudar de estado. É guardar, é guardar uma informação nova. Se eu não guardar informação nova, eu basicamente não estou fazendo nada. Beleza? Então isso aqui também vai ser chamado de Q1 estrela. Mas tanto faz para mim, tá? Se chamar de Q estrela, D0. Tanto faz para mim. Tudo bem? Aliás, deixa eu melhorar um pouco. Aqui, pra gente, na maioria dos exemplos, eu só vou fazer para vocês exemplo flip-flop D, eu estou falando para vocês, usem flip-flop D e a coisa toda, tá? Mas se você estiver usando outro tipo de flip-flop, o Q0 estrela não é igual ao D0. Aí vai ter uma outra equação que descreve o que é o Q0 em relação a outros bits. Por isso que a gente não está usando. Por isso que a gente está usando flip-flop D, a lógica mais simples que tem. E é o que todo mundo usa no mundo real, tá? Beleza. Próxima coisa que você vai fazer. Próxima coisa que você vai fazer. Você vai escrever uma tabela que eu vou chamar de tabela de transição de estados. Transição de estados. Tabela de transição de estados. Beleza? Em essência, essa tabela descreve aquela função f. Beleza? Que no final das contas é o que eu preciso projetar, né? Tá? Então é a tabela verdade da função f. Pergunta. Quais são as entradas da função f? Enable Q0 e Q1. Tá todo mundo vendo? Enable Q0 e Q1. Se você puser só enable e não considerar o Q0 e Q1, que é o estado atual da máquina, o que vai acontecer? Hã? Tá errado, né? Se você colocar lá Q0, Q1 e não colocar as entradas da máquina, que nesse caso aqui é o enable, o que vai acontecer? Tá errado. Beleza? Quais são as saídas da função f? D0 e D1. Nesse caso são duas saídas. Então tem uma coluna para descrever o D0, uma coluna para descrever o D1 na tabela, né? Isso aqui nada mais é do que uma tabela verdade que a gente vai fazer agora, tá? Enable, vou botar aqui na ordem Q1, Q0. Preciso produzir Q1 estrela, Q0 estrela. Ou D1 e D0. Tanto faz. Beleza? Essa função f aí, ó, que está aí desenhada aí, tem memória aí? Não tem memória, gente. Combinacional, que a gente já estava fazendo desde o começo do semestre. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
Então vamos... As equações estão ali. Vamos ler as equações, porque é só ler as equações. Vamos ler a equação do Q0 primeiro lá, ó, do D0, tá? Quando que é 1 aquilo ali? Vamos lá. Quando isso aqui for 1, dá 1, certo? Quando que isso é 1? Concorda comigo que é aqui, 0 no... Opa, perdão. Estou falando besteira. Enable igual a 1 é na metade de baixo. Q0 igual a 0 é aqui e aqui, certo? Opa, mas aí não é 0 aqui, né? É 1 aqui e 1 aqui, certo? Quando que esse pedacinho é 1? Quando o enable for 0, é metade de cima na tabela, certo? Quando o Q0 for 1, que é aqui e aqui, certo? Todos os outros casos, dá quanto? 0, 0, 0, 0. Alguma dúvida? Se você não está confortável em fazer isso agora, você precisa parar também e estudar de novo a matéria da primeira prova, porque isso aqui você vai ter que fazer. Tudo bem? Como é que eu sei por exemplo, o Q1 é mais significativo que o Q0? Se eu inverter essa ordem, a probabilidade de ser diferente. Mas continua sendo a mesma função, né? Desde que você não bagunce a coisa. Não interessa os nomes, desde que você faça a coisa certa. Você está perguntando, por exemplo, se você trocar esse com esse? Isso. Vai rearranjar as linhas, mas é para continuar sendo a mesma função. Próximo, D1. Vai ser 1 quando esse pedacinho for 1, certo? Enable igual a 1 é metade de baixo, né? Metade de baixo quando Q1 for 1, que é aqui e aqui, né? Vai ser 1 quando essa combinação for 1. Que combinação é essa? Essa combinação aí, eu vou ler na ordem que está na tabela, tá? 1, 0, 1. Enable igual a 1, Q1 igual a 0, Q0 igual a 1. 1, 0, 1. Tudo bem? 1, 0, 1 é aqui, certo? Próximo. Quando é que esse cara vai ser 1? Quando a combinação for 1, 1, 0, já na sequência da tabela. 1, 1, 0 é esse aqui, né? Já está lá. Hã? Não entendi. Pois é. Q1, Q0 barra, enable. Paciência. Vocês concordam comigo que eu podia eliminar isso aqui e não ia ter diferença nenhuma, né? Pois é, mas enfim. Mas é o que é. Tudo bem? O resto é 0, né? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Próximo. Reparem, essa tabela que está aqui, tá? Essa tabela que está aqui, é uma tabela que eu vou... Reparem, eu dei nome para ela, tabela de transição de estados. Só que aqui os estados, eu vou dizer que eles já estão codificados. Ele já tem código binário aqui. Tudo bem? Eu vou reescrever essa tabela dando nomes para cada um dos códigos, porque é o que você vai fazer na hora que você estiver projetando. Primeiro você projeta com nomes, você não projeta com os bits ainda. Primeiro você dá nome para as coisas, a gente vai fazer, tá? Mas primeiro você dá nome para os estados e vai fazendo a coisa. Depois você bolou a lógica, aí você dá um código binário para cada uma das coisas que você precisa representar lá dentro. Tudo bem? Então o processo é meio que... Por isso que eu estou falando aqui, o processo é ao contrário do que a gente está fazendo. Tá? Deixa eu fazer essa coisa em duas partes. Tá? Primeira transformação que eu vou fazer nessa tabela vou escrever ela de um jeito que é mais usual. Vocês vão ver que vocês mesmos vão preferir escrever ela do outro jeito, que é assim. Nas colunas aqui, você só coloca os estados. Aí aqui tem 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, certo? Todo mundo ok? Aí,
aqui, ó, em cima nas colunas, em vez de usar essas colunas para isso aqui, tá? Você usa para as combinações de entrada. Quantas entradas tem aqui? Não, uma, né? Quantas entradas tem aqui na máquina? Só o enable. Entrada da máquina. Só o enable. O Q0 e o Q1 é entrada da máquina? É entrada dessa função, mas é entrada da máquina? Não, tá? Se tem uma entrada, eu vou representar ela aqui, ó, o enable. O enable pode ser 0 e pode ser 1, certo? Todo mundo ok? Beleza. E o que eu boto aqui nas células? Aqui nas células eu boto essa combinação de Q1 e Q0. Que é o próximo estado. Vamos fazer, aí você vai... Eu vou ler e você vai falar, caramba, é bem melhor escrever assim. Porque você vai olhar e falar assim, nossa, é bem mais fácil de ler. Tudo bem, filho? Então vamos lá. O que eu estou falando para você? Quando a entrada for 0, 0, 0, é para ir para mudar para essa combinação de estado, né? 0, 0. O que eu acabei de escrever? Eu estou escrevendo o seguinte. Se eu estou no estado 0, se eu estou no estado 0, 0, chegou a entrada 0 e aconteceu o evento de sincronia, eu vou para o estado 0, 0. Vou repetir. Porque é isso aqui que você precisa ficar pensando. Olha o que está escrito. Eu estou no estado 0, 0. Eu estou vendo a entrada 0. Quando aconteceu o evento de sincronia, eu mudo de estado para esse estado 0, 0. Preciso repetir? Não, né? Preciso repetir? Não? Tranquilo, né? Daqui, antes até de eu completar a tabela, que eu quero que vocês percebam. Para calcular o próximo estado, para a máquina saber para onde ela vai, qual é o próximo estado, eu preciso saber qual é o estado atual e qual é a entrada da máquina. Então, quando você estiver projetando, você precisa o tempo todo pensar alguma coisa assim. A única coisa que você precisa saber é, as perguntas são, qual é o estado atual? Qual é o meu estado agora? É esse. O que está chegando de entrada? Está chegando isso. Então, eu preciso ir para tal lugar. O que não tem aqui, escrito aqui, que vocês ficam, nossa, assim, mais da metade de vocês fica presa numa informação que é totalmente irrelevante. Que é, como que eu vim parar no estado 0, 0? Como que eu cheguei no estado 0, 0? Como que eu vim parar nesse estado atual aqui? Para calcular o próximo, você precisa dessa informação? Como que você veio parar no 0, 0? Não, só precisa saber. Eu estou no 0, 0, está chegando 0 na entrada. Qual é o próximo? 0, 0. Acabou. Todo mundo bem? Tudo bem, Thiago? Porque tá relacionado com a pergunta que você me fez ali um pouco mais pra frente. Tipo, eu liguei a máquina. Tipo assim, e aí? Ela vai estar num estado qualquer, ela vai estar num estado. Você vai lá, liga e vê qual estado que ela está. Vai ter entrada chegando. Você calcula qual o próximo, e qual o próximo, e qual o próximo, e qual o próximo. Só vai. Na prática, é útil você ligar a máquina e falar assim, na hora que ligar, vai para um estado inicial. Tudo bem? Inclusive, mas isso aí é um problema mais ou menos bem resolvido. Posso até comentar aqui um pouco melhor, mas nesses MIC a gente discute mais isso. Para um circuito mais complexo, né? Tudo bem? Próximo. Eu estou no estado 0, 0 e está chegando a entrada 1. Eu estou no estado 0, 0 e está chegando a entrada 1. Para qual estado eu tenho que ir? 0, 1. Eu estou no estado 0, 1 e está chegando a entrada 0. Estou no estado 0, 1 e está chegando a entrada 0. Para onde eu tenho que ir?
Eu tô no estado 0, 1 e tá chegando a entrada... Uf, errei. Errei, conserta. Deixa eu limpar isso aqui. Tem muita coisa, eu tô me confundindo. Deixa eu ir marcando aqui o que eu já fiz, peraí. Deixa eu começar do 0 para não me perder de novo. Eu tô no 0, 0, tá chegando a entrada 0. Vocês concordam que é esse, né? Eu tô no 0, 0 e tá chegando a entrada 1. É essa linha aqui. Próximo. Eu tô no estado 0, 1 e tá chegando a entrada 0. É essa linha aqui, ó. Para onde que eu vou? Eu tô no estado 0, 1 e tá chegando a entrada 1. É essa linha aqui, para onde eu vou? Eu tô no estado 1, 0 e eu tô vendo a entrada 0. É essa linha aqui. Para onde que eu vou? Eu tô no estado 1, 0 e eu tô vendo a entrada 1. Para onde eu vou? Eu tô no estado 1, 1 e eu tô vendo a entrada 0. Para onde eu vou? Eu tô no estado 1, 1 e eu tô vendo a entrada 1. Para onde eu vou? 1, 0. Beleza? É bem comum a gente marcar alguma coisa aqui assim embaixo, tá? Estrela, que é 1 estrela, que é 0 estrela, pra gente saber a ordem dos bits que estão ali dentro. Mas segue sempre na ordem do maior pro menor, né? Tipo assim, segue uma ordem, vamos chamar assim, alfabética. Isso, quando tiver mais de um bit é melhor fazer o code gray porque fica mais útil. Fica mais fácil, vou fazer exemplo assim. O próximo que eu vou fazer é assim. É porque só tem um bit. Todo mundo ok? Todo mundo ok, gente? Beleza. Eu vou dar nome para o estado atual. Em vez de chamar de 0001, porque isso é um código. Tá? Eu vou dar nome. Eu vou dar um nome muito simples aqui agora, mas o nome não me importa. Tá? Mas é porque vocês vão projetar com o nome e aí depois vocês codificam. Lembra, eu estou fazendo o caminho ao contrário do que tem que acontecer. Vou chamar esse aqui de A, vou chamar esse aqui de B, vou chamar esse aqui de C, vou chamar esse aqui de D. Pode ser? O que está escrito aqui? Aliás, espera aí, deixa eu copiar essa tabela aqui. Cadê o copiar? Ô, diacho. Pronto. Então vamos lá. O que está escrito aqui? Que estado é esse? Não, qual o nome dele? Agora ele tem um nome. A. Então, em vez de 00, esse aqui é o A. Certo? Todo mundo bem? Quem que é esse cara aqui? B. Cadê a B? Então aqui vai para o estado B. Esse aqui. E esse aqui. Então aqui vira B, C. Esse aqui. E esse aqui. Não gostei não. É uma coisa errada aí. É alguma coisa errada aí. 1, 0, 0, 0, 0. Esse aqui tá errado, né? Esse aqui tá errado. Esse aqui tá errado. Pera aí. Esse aqui tá errado, esse aqui tá errado. E o que? Por que eu errei esses aqui? O bit da direita tá certo. O bit da esquerda tá errado. Tá errado porque eu errei na tabela. Isso aqui vai ser 1 quando? Quando for Q1 enable. Então a metade de baixo, então é aqui e aqui, certo? A equação está escrita certo? Ou eu errei? É Q1 enable barrado, por isso que está errado, porque aqui é barrado. Então eu errei aqui, ó. Pronto, estou fazendo uma besteirinha, tá? Pronto. Então deixa eu consertar. Então vai ser 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0,
1, 0. E aqui 0 e 0. Dá para ver? Dá mais ou menos para ver, né? E aí aqui, para consertar, aqui tem que ser 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0. E aqui tem que ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Pronto. E aí, então, do lado de cá, AB, BC. Esse cara aqui vai ser, seguindo a mesma lógica, tá? C, D. E esse cara aqui, D, A. Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Aí presta atenção aqui agora. Nessa tabela está escrito, tá? O estado atual e a entrada, certo? Para cada combinação de estado atual e entrada, tem uma saída também, né? Certo? Que é o max. Vou repetir, para cada combinação de estado atual e entrada atual, tem uma saída correspondente, não é? Opa, isso quer dizer que, junto de cada um daqueles estados ali, tem uma saída também, que é o max, tá? E aí, só lembrando, max é enable Q1, Q0. Tudo bem? Quando for o estado atual A e a entrada 0, quanto que é o max? Quanto que é a saída? Não, A não. Quanto que é a saída da máquina? Quanto que é a saída da máquina? O A é o próximo estado. Hã? 0? Hã? Vamos por partes, eu acho que vocês não estão entendendo a pergunta. Deixa eu limpar um pouquinho esse diagrama aqui. Deixa eu limpar um pouquinho o diagrama. O que eu estou perguntando para vocês? Quando o estado atual for 0, 0, aqui tem 0 e aqui tem 0, aqui é o estado atual, não é? Quando a entrada for 0, a entrada está entrando por aqui. Quanto que é a saída da máquina? 0, certo? Certo? E qual que é o próximo estado? É? Onde que eu vejo o próximo estado? Ali onde? Aqui, ó. O próximo estado é aqui, né? Vou repetir. Isso aqui é o estado atual da máquina. Vou repetir. O que está guardado na memória a gente está chamando de estado atual da máquina. É o que ela está lembrando agora. Qual o próximo estado da máquina? É esse cálculo que acontece aqui, não é? É o próximo estado, é a entrada da memória. O estado atual é a saída da memória. Tudo bem, filho? Beleza. Do jeito que está aqui, quanto que vai ser a entrada da memória? O que a tabela está falando? Eu estou no estado 00 e estou vendo 0 na entrada. Qual vai ser o próximo estado? A, que a gente codificou com 00. Então aqui tem quanto? Então aqui está aparecendo 0 e aqui 0 também, não é? Todo mundo está entendendo isso? O que está acontecendo com os bits e tal? Que as tabelas estão tentando dizer o que está acontecendo com esses bits aí. Beleza? Na hora que acontecer o evento de sincronia, o que vai acontecer? Eu vou apagar esse 0, vou escrever 0. Eu vou apagar esse 0, vou escrever 0. Qual que é o meu estado atual agora? 0, 0. E todo mundo concorda comigo que eu posso mudar de estado e o próximo ser igual ao anterior, né? Tem nenhuma coisa especial nisso, né? Tipo assim, acabou de acontecer. Né? Se eu tiver do jeito que está aqui, tá? E a entrada agora mudou para 1,
Eu estou no estado 00 e a entrada está igual a 1. Qual que é o próximo estado? B, que a gente codificou como 01, certo? O que está falando lá então? Volta aqui. Está falando então que o próximo estado é o 01. Certo? Quando acontecer o evento de sincronia, vai acontecer o quê? Vai apagar esse 0, vai virar 1. Vai apagar esse 0, vai virar 0. Mudei de estado. Tá todo mundo entendendo o que a máquina está fazendo, né? Porque as tabelas estão tentando descrever esse comportamento. Vocês concordam que a tabela já descreve o comportamento completo da máquina? Só está faltando dizer o que está acontecendo aqui, né? Do jeitinho que está aqui, eu estou no estado 0, 1, com a entrada 1. Quanto que é o max? 0, porque é o E dessas três coisas, nesse caso aqui, né? Tudo bem? Vocês concordam comigo que na tabela não está aparecendo essa informação ainda, né? Para eu descrever completamente a máquina, falta botar essa informação. Todo mundo bem? Então vamos lá. Ó. Então vamos de novo. A equação do max está aqui. Quando eu estou no estado 00 e chegou a entrada 0, quanto que é a saída? 0. Tudo bem, filho? Quando eu estou no estado 00 e a entrada é 1, qual que é a saída? Quando que vai ser 1? Quando tudo for 1. Onde é isso? É quando for 1 aqui e quando for 1 aqui, né? Todos os outros casos vai dar 0, né? Então aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Vocês concordam comigo? E esse aqui é o vírgula max. Todo mundo bem? Todo mundo entendeu o que essa tabela está tentando descrever para a gente? Essa tabela descreve todo o comportamento do circuito. Você entenda isso, porque na hora que você vai fazer, você vai escrever essa tabela. Projetar a máquina é escrever essa tabela. É inventar essa tabela. Depois que você inventou a tabela, é mecânico. Não tem mais o que fazer. Já está totalmente determinada a máquina. Aqui é onde tem alguma criatividade para você fazer. Mas está todo mundo entendendo que isso aqui, que eu quero que vocês percebam, por isso que eu estou indo devagar. Aqui, nessa tabela, tem toda a informação para descrever o comportamento da máquina. Toda a informação já está aí. Certo? Todo mundo bem? Tendo essa tabela, eu escolho uma codificação para o A e para o B, eu monto essa tabela, certo? Tendo essa tabela, ela é sinônimo dessa tabela. Eu só rearranjei. Tendo essa tabela aí da esquerda, eu sei escrever as equações. Eu sei minimizar, eu sei fazer um monte de coisa. Eu sei escrever as equações. Tendo as equações, eu sei desenhar um circuito. O que eu estou tentando ir com vocês é que vocês vejam o que está acontecendo, o que eu tenho de informação em cada passo. Tudo bem, filho? Tá triste? Não? Tá tranquilo? Acho que tá precisando de um cafezinho. Mas tá de boa, né? Todo mundo bem? Pergunta, filho. Q2, Q3 não são entradas. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn não são entradas da máquina. Hã? Da função f, mas isso aí tudo está escondido dentro da máquina. Sua pergunta, no fundo, é: pode ter mais de 2 bits de estado? Pode. Pode ter trocentos bits de estado. Depende do que você precisa representar na lógica temporal da máquina. A gente vai ver isso. Nesse caso aqui, alguém olhou e falou: ah, preciso de 4 estados. Usou 2 bits de memória. Tudo bem? E mesmo que você precisasse de 4 estados, às vezes é uma boa ideia você botar mais bits de memória. Mesmo que você esteja sobrando um estado. Às vezes é uma boa ideia. A gente vai discutir isso também. Várias vezes é uma boa ideia, inclusive. Beleza? Mas todo mundo entendeu que eu quero que vocês... Levanta a mão quem não entendeu. Como que eu cheguei nessa tabela? Todo mundo entendeu que essa tabela tem toda a informação para descrever o circuito, certo? Tá tudo aqui. Você precisa saber ler a tabela, lógico. Mas tá tudo aqui, né?
Como é que lê ela mesmo? Lê assim, ó. Aqui é o estado atual. Aqui é o que está entrando. É tipo uma planilha. Eu estou no estado 01 e está chegando e a entrada igual a 1, eu vou para o estado C e a saída é 0. É isso que está escrito aqui. Todo mundo entendeu como é que lê, né? Porque é isso que você precisa projetar. Todo mundo bem? Pergunta. Quando que muda de estado? Quando acontecer um evento de sincronia. Né? Que pra gente é a borda de subida no sinal que eu estou chamando de clock. Certo? Metade de vocês... Eu vou falar... Assim, cara, já tem muitos anos que eu vejo isso aqui. Metade de vocês vai desenhar um circuito e não tem o clock lá para eu saber onde é que está o clock. Se o seu circuito não tem clock, o que você está falando para mim? Que o seu circuito é combinacional, que não muda de estado, né? Aí é outra coisa. Aí eu não sei o que é isso. Não é mais uma máquina de estado, não é. Tranquilo? Então, seja sistemático ou qualquer coisa, tá? Próximo. Eu vou reescrever isso aqui, a mesma informação, de um outro jeito, que é o jeito que vocês provavelmente vão preferir projetar. Mas você pode começar direto pela tabela. Tudo bem? Você pode começar direto pela tabela. Mas vocês vão ver que provavelmente para vocês vai fazer mais sentido não começar pela tabela, começar por um diagrama aqui, um desenho, um gráfico. Tá? Mas eventualmente você precisa passar pela tabela. Beleza? Não é perda de tempo fazer o diagrama, tá, gente? Não é perda de tempo. Muito pelo contrário. Vamos lá. O diagrama, eu vou ter duas coisas só desenhadas. Os estados, que é o ABC, tá? Que eu vou representar eles com umas bolinhas assim, como se fossem lugares. Onde você desenha eles não me importa, desde que eles estejam todos aí. Beleza? Aí o que você precisa desenhar agora? A segunda coisa, só tem duas coisas, isso aí e a segunda coisa, que é as regras de transição dos estados. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler a tabela e vou desenhar. Tudo bom? Tudo bem, filho? Então vamos ler de novo a tabela. O que está escrito aqui, ó? A,0, nessa posição. Está escrito assim. Se eu estou no estado A e eu estou vendo a entrada 0, eu vou para o estado A. Se eu estou no estado A, é essa bolinha aqui, né? Se eu vou para o estado A, eu fiz isso, né? Eu saí do A e fui para o A. Na tua cabeça, você nunca vai pensar, vou ficar parado. Pode parecer uma baita besteira, mas você sempre vai pensar, eu estou em um estado, eu vou para o próximo. Sempre. Pode ser que o próximo seja chegar no lugar onde eu acabei de sair, mas sempre pensa assim, eu estou num lugar, eu tenho que ir para o próximo lugar. Porque se você pensar que eu estou tentando olhar para você assim, cara, qual é a informação essencial que você precisa? Porque você pode pensar, não, nessa situação eu vou ficar parado. Se você pensar assim, você precisa saber duas coisas. Se você pensar, eu estou num estado e eu tenho que ir para o próximo, é só uma coisa. Só tem uma regra para você seguir. É mais fácil seguir uma regra só e fazer sempre igual do que seguir duas regras. Duas regras é o dobro de dificuldade. O dobro de dificuldade representa metade da sua nota. Na prática. Ou às vezes menos. Tudo bem? Sejam sistemáticos, tá? Eu estou no A, o próximo estado é o A. Tudo bem? Junto da setinha eu vou indicar quando que isso acontece. Ou, quando, entre aspas, em que condições isso acontece. Quando a entrada for 0. Essa transição aqui, ela é acionada quando? Quando eu estou no estado A e quando a entrada é igual a 0. Todo mundo está vendo? São as condições dela. E quando que eu mudo de estado?
Quando aconteceu o evento de sincronia. Quando bateu o clock, entre aspas, bateu o clock, eu saio do A, chego no A. Todo mundo bem? Repare que eu tenho uma saída que eu preciso representar ali também. Ó. Aquele zero nesse diagrama é o que me confunde, tá? Porque esse zero na setinha está escrito assim. Se eu estiver no estado A e a entrada estiver igual a zero, a saída está igual a zero. Tudo bem? Todo mundo bem, gente? Deu para digerir? Vamos fazer mais um aqui. O que está escrito aqui? Eu estou no estado A, na hora que o enable for igual a 1 e aconteceu o evento de sincronia, eu vou para o estado B. Se eu estou no A e vou para o B, é uma seta assim, certo? Em que condições isso acontece? Quando eu estou no estado A, que é a origem da seta, e quando o enable for igual a 1. Quando que isso acontece? Hã? Quando aconteceu o evento de sincronia. Decora essa é a resposta. Eu vou te perguntar 50 mil vezes até você me dar a resposta decorada. Tem coisa que é boa a gente se condicionar mesmo, tá? Quando que acontece isso? Quando aconteceu o evento de sincronia. E o que é o evento de sincronia? É a borda, pra gente aqui, que a gente está usando aquele flip-flop lá que é sensível à borda de subida, é a borda de subida no sinal que a gente chama de clock. Isso pode parecer uma besteira, tá, gente? Mas assim, vou ficar repetindo isso, pedindo para vocês repetirem. Se condicionem nas coisas que é para ser condicionadas. Beleza? Reparem que a tabela fala para mim que se eu estou no estado A e o enable está igual a 1, a saída é 0. Tudo bem? E aqui eu vou enfatizar uma coisa, porque eu me confundo com essa notação, tá? Na máquina de Mealy. Por isso que eu acho a máquina de Mealy um pouco mais confusa. Esse 0 aqui está escrito assim. Se eu estou no estado A e a entrada está igual a 0, a saída está igual a 0. Não tem nada a ver com a transição. Esse 0 está escrito assim. Se eu estou no estado A e a entrada enable mudou para 1, a saída mudou para 0. Mas eu não mudei de estado. É isso que está escrito aí. A saída não depende da mudança de estado aqui. Tudo bem? A saída não depende da mudança de estado aqui, ó. Vou voltar aqui atrás, ó. Esse bit mudando, a saída pode mudar já, tá vendo? O estado está vindo por aqui, ó. Eu não preciso mudar de estado para mudar a saída. Eu não preciso executar a setinha para mudar a saída. Vai ficar mais claro ali quando tiver um diferente do outro. Eu vou voltar a isso. Tudo bem? Então perceba, isso aqui para mim gera uma certa confusão. Na minha cabeça gera uma confusão. Eu tenho certeza que vai gerar um pouco de confusão na de vocês também. Tá? Isso aqui é a condição para eu acionar a setinha e sair de um lugar e ir para o outro. O que está depois da vírgula não tem nada a ver com eu percorrer na setinha. Só está dizendo. Naquela combinação de estado e entrada, está acontecendo aquilo. Mas eu não mudei de estado. Eu não preciso mudar de estado para mudar a saída. Eu não... Perceba, tá vendo? Eu não preciso andar na seta para acontecer aquele 0 ali. Eu só preciso estar no estado A e a saída está ou 0 ou 1. Tudo bem? Beleza. Próxima linha. Se eu estou no estado B e a entrada é 0, eu vou para o B. E a saída é 0 aqui, ó. Se eu estou no estado B e a entrada é 1, eu vou para o C. Próxima linha. Se eu estou no estado C e a entrada enable é 0, eu vou para o estado C. Perceba a nomenclatura, eu não estou falando, eu vou ficar no estado C, eu estou falando, eu vou sair do C e vou chegar no C. Beleza? Faz a mesma coisa. Se eu estou no estado C e a entrada é 1, eu vou para o D. A entrada é 1, que é 0, vou para o D. Aí agora eu estou no D, próxima linha da tabela. Se eu estou no D e a entrada é 0, eu vou para o D. O próximo é o D.
Se eu tô no D e a entrada é 1, o próximo é o A. E aqui nessa combinação é 1. Agora eu vou ler de novo a parada. Presta atenção, para não se confundir. E eu estou repetindo muito esse negócio da saída, porque me confunde. Eu tenho certeza que vai confundir vários de vocês. Presta atenção. Esse 0 está escrito o seguinte. Eu estou no D e a saída, e a entrada está igual a 0. Aí a saída está igual a 0. Esse 1 está escrito assim. Eu estou no D e a saída está igual a 1. Aí a saída muda. Mas não está falando nada que eu tenho que mudar de estado. Deixa eu fazer um diagrama de tempo para ver se fica um pouco mais claro. Vou desenhar aqui ó, o enable. Vou desenhar aqui o enable. Vou desenhar o Q1, o Q0, o clock e a saída chama max, né? Max. Se eu estou no estado D, aqui está 1 e 1. Se está em 0 aqui, independente do clock, aliás, vamos até começar com esse clock em alto aqui. Quanto que é a saída? Eu estou no estado 1, 1, enable está igual a 0. Está falando para mim que eu tenho que saída igual a 0. Beleza? Aí olha só um negócio aqui. Olha um negócio. Se esse cara aqui mudar para 1, não aconteceu evento de sincronia. O que acontece com o Q1 e o Q0? Continua igual. Certo? E o max? O max não, porque o max depende desse, mas ele depende desse, esse mudou. Certo? Agora é 1, 1 e 1. O max foi para 1. Eu mudei de estado? Não mudei de estado, né? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Eu mudei de estado? De novo, eu mudei de estado? Não mudei. A saída mudou? A saída mudou. Saiu de 0, foi para 1. Se eu abaixar aqui, perdão, se eu abaixar aqui e não aconteceu evento de sincronia ainda, por que está apagando e não está escrevendo? E não aconteceu evento de sincronia ainda. O que vai acontecer com Q0 e Q1? Hã? Continua igual, certo? E a saída? A saída vai mudar. É isso que significa esse 0 aqui e esse 1 aqui. Repare que eu não mudei de estado, mas a saída pode mudar. Porque a saída aqui é assíncrona. Pergunta, Enzo. Raciocinei, por isso que eu estou fazendo isso aqui. Com calma e parcimônia. Sim. O que faz a máquina, essa máquina de milli? A saída depender das entradas também. Do estado atual e das entradas. Quando não depende das entradas da máquina, só depende do estado atual, a gente chama de máquina de Moore. Eu acho mais simples pensar na máquina de Moore. Por isso que eu estou enfatizando muito a máquina de milha aqui, porque dá um pouco de nó na cabeça. Todo mundo aqui até aí? Vamos por partes. Vamos por partes. Imagina que eu subi meu enable aqui e eu abaixei o meu clock aqui. O que aconteceu com o estado atual? Mudou? Continua mesmo. Aconteceu evento de sincronia? Aconteceu evento de sincronia? Não, porque o evento de sincronia aqui pra gente é borda de subida no clock. Isso aqui é borda de subida ou de descida? Descida. Aconteceu evento de sincronia? Não. Vai mudar de estado? Não. Beleza? Quanto que é a saída nesse caso aqui? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. A saída é... A saída foi para 1 aqui, né? A saída foi para 1 bem aqui, certo?
Todo mundo bem com isso? Tá todo mundo entendendo onde que eu tô, né? Eu ainda tô no estado D. Eu não saí do D até agora. Vamos sair do D agora. O enable está igual a 1, eu estou no estado 1, tá? E aí eu botei um evento de sincronia. Agora aconteceu o evento de sincronia, né? Beleza. Aí a máquina vai se perguntar. Eu estou no D, o enable está 1. Qual é o próximo estado? A. Qual a codificação do A? Olha na tabela. Isso quer dizer que aqui vai para 0, aqui vai para 0, certo? Juntos, né? Tá todo mundo vendo? Beleza. Pergunta, ó. Aqui mudou o estado atual. Na hora que muda de estado, muda a saída também, né? Quanto que é a saída ali? Vamos imaginar que aqui ficou fixo, ó. Aqui veio para 0 também, né? Todo mundo entendeu? Sacou o funcionamento da máquina? Quando que muda de estado? Quando que não muda de estado, mas quando que muda a saída? Todo mundo... Deu pra pegar? Deu pra pegar, gente? Esse diagrama aqui a gente chama de diagrama de transição de estados, tá? Diagrama de transição de estados. Sim. Vamos fazer? Se descer aqui, o que acontece com Q0 e Q1? Continua 0, né? Porque não muda de estado, né? Enquanto não aconteceu o evento de sincronia. Aconteceu o evento de sincronia? Não. Aí imagina que nesse momento aqui subiu o clock aqui. Eu estou no estado 0, 0 e estou vendo enable igual a 1. Para onde que eu vou? Hã? B ou A? B ou A? O enable está 1. Vai para onde? B. B é quanto? 0, 1. Esse aqui está 1, continua 0. Oi? O que foi? Sacou? Todo mundo entendeu o que a máquina está fazendo? Sim? Beleza. O diagrama de transição de estados provavelmente vai ser o primeiro passo que você vai usar para projetar a máquina, porque é bem mais intuitivo projetar por aqui, tá? E aí eu gostaria que vocês percebessem que, se eu fizer o diagrama de estados, tem toda a informação do diagrama tem na tabela, né? Então eu escrevo a tabela. É só ler o diagrama e escrever a tabela, certo? Tendo aquela tabela, eu faço essa tabela, que é uma tabela de lógica combinacional. Tendo a tabela de lógica combinacional, eu sei fazer otimização, fazer mapa de Carnot, fazer a parada toda, certo? Sei fazer projeto da coisa com multiplex, eu sei fazer com decodificador. Em princípio, né? Tudo bem? Mais pra frente a gente vai mostrar outras técnicas ainda pra vocês. Mas em princípio você sabe resolver, né? Você sabe resolver a parada, você sabe fazer as equações, você sabe fazer as equações, você sabe fazer o circuito. E o circuito é sempre do mesmo jeito. Uma parte aqui que é combinacional, a memória, e uma parte aqui que é combinacional, que é a saída. Esse é o caminho que você precisa seguir. Toda vez, todo igualzinho. Onde que é a parte difícil? Bolar um diagrama que resolve o problema. Essa é a parte difícil. Porque isso não tem regra. Agora, uma vez que você fez o diagrama, é só seguir os passos. Faz a tabela, depois codifica os estados, aí codifica os estados, tem outra tabela, você faz uma tabela verdade, você faz as equações, faz o circuito. Todo mundo meio que sacou a parada? Você pode começar na tabela, mas é normalmente mais fácil começar no diagrama. Quê? Isso. Mas na tabela e no diagrama não tem a mesma informação? Você pode começar no diagrama. Normalmente é o que você quer fazer. Eu vou mostrar para vocês começando na tabela primeiro, mas a gente vai fazer coisas que começam no diagrama, porque o diagrama às vezes é mais fácil. Você faz o que você se sentir mais confortável. Eu, pessoalmente, faço muita coisa já começando no diagrama. Me ajuda a pensar. Mas a tabela, normalmente a tabela é um projeto mais sistemático. Se você começar na tabela, é mais fácil você ir fazendo uma coisa que
que uma hora termina, tipo, meio que um algoritmo, meio que uma hora termina, e aí você simplifica a tabela e não sei o que, coisa que você não consegue no diagrama. Por isso que inevitavelmente você vai passar na tabela, nem que seja para minimizar o que você fez no diagrama. Eu vou mostrar aqui. Tudo bem? Coisas a ficar atento no... Presta atenção, gente. Você precisa ficar atento a uma coisa no seu diagrama. Porque se ele não seguir uma regra, tá errado. E aí tá tudo errado para frente. Beleza? Então presta atenção. Em cada estado, para cada estado, a soma das condições de saída do estado tem que dar 1. Quer dizer o seguinte, eu estou refraseando de maneira formal aqui a seguinte afirmação. Eu estou no estado atual, na hora que chegar o evento de sincronia, eu vou para outro, eu vou para o próximo. É sempre verdade que eu vou para o próximo. Por isso que eu falei para vocês, não fica pensando, eu vou ficar parado. Se você pensar, eu vou ficar parado, você vai fazer merda. Porque você vai esquecer as condições, você não vai olhar as condições e falar, nesse caso aqui. E nesse caso aqui? Não é impressão, nesse caso é óbvio, eu fico parado. É óbvio, mas aí você errou, porque aí a tua tabela não está incompleta, teu ciclo está incompleto e você está errado. Você vai errar. Você não precisa... Não é mau agouro meu não. Tipo assim, você vai errar se você fizer isso. Tudo bem? Então pensa, eu estou no estado, eu vou pro próximo. Aí, calma. Eu tenho que somar. Repare. Eu tenho que pegar, para cada um dos estados, somar as condições de saída. Tem que dar 1. Vamos fazer para o estado A. Para o estado A, as condições de saída são enable barrado, que é essa, mais enable, que é essa. As condições de saída. Importa de onde eu estou vindo? Não importa de onde você está vindo. De novo, como que você chegou no estado A não importa. Aqui só tem um caminho para você chegar no estado A. Mas podia ter 10 setas chegando aí. Podia ter 50 setinhas chegando no estado A. E 2 saindo. Quais as que importam? As que estão saindo. Soma todas as que estão saindo. Enable barrado mais enable dá quanto? 1. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Se isso segue a lógica que você gostaria que seguisse, eu não sei. Mas isso aqui tem que estar correto. Beleza? A gente vai fazer exemplos que você vê que fica mais complexo, tá? Por isso que é bom você entender no começo. Para o estado B, está acontecendo enable mais enable barrado. Quanto que é isso? Enable barrado mais enable. 1. Enable barrado mais enable. 1. Então está todo mundo ok. Isso aí é um teste de sanidade do seu diagrama. Beleza? Se isso não garante que seu diagrama faz o que você quer que ele faça, tá? Só garante que não tem nenhum erro crasso aqui na parada. Porque se isso aí estiver errado, você já sabe que você vai errar. Então não vai para frente sem conferir isso. Pergunta, filho, o que você vai me perguntar? Como assim 2 voltinhas no ar? Claro, se eu estiver no A, se eu estiver no estado A, a entrada está igual a 0, aconteceu o evento de sincronia, o que eu faço? Eu vou para o A. Aí eu estou no A. Se eu estou no A, a entrada está 0 e aconteceu o segundo evento de sincronia, eu saio do A e vou para o A. A anotação é essa? Porque essa anotação diz para mim, eu estou no estado A, B, C ou D, qual é o próximo? Aí acabou. Aí você foi pro próximo. O próximo virou o estado atual, né? Aí você olha onde você está e vê qual é o próximo, para onde você vai. Você vê para onde você está e vê pro próximo. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Por que tem 4 estados aqui?
Porque é 2 elevado ao quadrado. Por que é 2 elevado ao quadrado? Duas variáveis de estado. Tem duas variáveis de estado, tem 2 flip-flops, tem 2 variáveis de estado. Aí isso dá 2 elevado a 2 combinações. Se tivesse 3 flip-flops, são quantas combinações? 8. E aí quantos estados tem na máquina? 8. Beleza? Aí pensa aqui comigo. Você está projetando a máquina. Aí imagina que deu esse diagrama aqui, 4. Quantos flip-flops você precisa? 2. No mínimo 2, né? Se você puser 3, dá para fazer? Dá, né? Porque com 3 você consegue fazer 8 estados. Se você só precisa de 4, você vai lá e usa eles. Se você usar 4 flip-flops, dá para implementar? Dá ou não dá? Dá. Se você usar um flip-flop, dá para implementar? Não dá. Já sabe que não dá. Tudo bem? Vou repetir, tá? Saber qual é o mínimo é bom, mas você não precisa usar o mínimo, pode usar mais. Aí eu vou fazer alguns exemplos onde usar mais é... Vocês vão ver que tipo, dependendo da codificação, a lógica do circuito fica mais fácil de projetar. Beleza? Mas uma boa ideia é você fazer o mínimo. Se você não souber o que fazer, faz o mínimo e vai para frente com o mínimo. Porque é menos tralha que você precisa projetar, tá? Quando você usar mais que o mínimo, você precisa projetar mais coisa. Mas pode ser que esse mais coisa seja mais fácil do que menos coisa. Aí tem um balanço aí. Eu nunca sei dizer a priori, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu a lógica do negócio? Todo mundo entendeu? O passo a passo para projetar, tá? E a partir da aula que vem a gente vai ficar só projetando. Faz o diagrama de estados. Caramba. Faz o diagrama de estados. Como que eu faço o diagrama de estados, professor? Normalmente a gente dá uma descrição de um problema. A gente fala assim, ó, preciso de uma máquina que faça isso, isso e aquilo. Aí você bola uma lógica. Porque isso aqui é a parte difícil do negócio. É aí onde eu não tenho regra para falar para você. Faz isso, depois aquilo, depois aquilo. Não tem um algoritmo. Tá? Então, o primeiro passo, esse é o passo difícil. É ler o problema e bolar uma lógica. Beleza? Bolar a lógica, normalmente é desenhar esse diagrama de estados aí. Porque o diagrama de estados descreve a lógica do comportamento da máquina. Fez ela? Faz a tabela. É só traduzir. Fez a tabela? Você vai codificar os estados na tabela. Você vai trocar os nomes dos estados por códigos binários. Que você escolhe do jeito que você quiser. Tá? Pode escolher lá, tipo, arbitrariamente. Ah, esse aqui é o 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, tanto faz. Beleza? Aí você fez isso, você faz a tabela verdade da parada. Nem precisa fazer esse passo 4, dá para passar direto para o 5. Tudo bem? Vocês vão ver vocês vão ganhar uma certa velocidade com o tempo. Mas feito isso, você faz equações. Você sabe fazer, cara. Você sabe pegar uma tabela verdade e escrever equações. Ah, professor, como é que eu faço? Cara, se você não souber fazer nada, faz na forma canônica. Você sabe fazer coisa na forma canônica, né? Escreve na forma canônica. Usa um decodificador para fazer a função, pô. Tudo que você aprendeu até agora, você pode usar aqui. Ah, não, eu acho melhor introduzir variáveis e usar um multiplex. Faz com multiplex. Você não precisa minimizar. Não, professor, eu acho que eu só entendi como é que faz o mapa de Carnot. Então faz o mapa de Carnot. Professor, eu não entendi nada. Mas eu entendi como é que pega a tabela, escreve uma função na forma canônica e faz a soma de produtos com names. Então faz isso, velho. Beleza? Tranquilo? Feito isso, você faz o circuito. É o 6º passo. Acabou. Pronto, tá feito. Tá? Sendo que o passo 1 é o passo onde eu não tenho uma regra para te dar. Falar assim, faz isso, depois isso, depois isso, depois... Cara, tipo, o diagrama é a parte mais... É onde está a criatividade do negócio. Porque você precisa... é onde eu digo que está a parte difícil. Você precisa entender o problema e aí bolar uma solução. Mas todos os restos, tipo, acabou. Diagrama, tabela, isso, é só traduzir uma coisa na outra. É bem sistemático mesmo. Não tem mais o que inventar. O diagrama é a parte difícil. Fazer o diagrama. Aí na prova, provavelmente vai ter coisas assim, tá, gente? Eu entendo isso. Vai ter, provavelmente... Lembra que eu falei pra vocês que a prova é mais ou menos 4 questões, tá?
Uma delas vai ser alguma coisa de lógica combinacional. Você precisa saber lógica combinacional. Uma delas vai ser, eu te dou um circuito, provavelmente, tá? Não sei dizer que eu não fiz a prova ainda, mas a próxima vai ser alguma coisa do tipo, te dou um circuito, tipo isso aqui, e te peço essas informações aqui que a gente fez hoje. Vou te pedindo cada uma dessas partes. Próxima coisa, provavelmente, uma outra questão, onde eu te dou um diagrama de estados e falo para você, me dá a tabela, tem um diagrama, me dá essa tabela, me dá uma codificação de estados, me dá as equações, me dá o circuito. Tendo o diagrama de estados. Porque é para eu entender se você entendeu o passo a passo, onde você não tem muito o que... Você tem que entender esse passo a passo. É bem mecânico. E aí, uma última questão, que normalmente é a difícil, que é o que mais vale ponto na prova. Eu te dou um problema e falo, me dá o diagrama, me dá a tabela, me dá as equações, me dá o circuito. Beleza? Provavelmente a prova é isso. Se você olhar as provas passadas, é tudo assim. Então vocês já sabem estudar. Vai lá e faz, tem um monte de questão lá, já sabem fazer. Já sabem o que você precisa estudar. Beleza? Bom descanso para vocês no final de semana. Na terça-feira, agora até o final até o dia da prova, a gente vai ficar só fazendo exemplo de projeto, tá? O máximo que eu conseguir aqui. Sei lá quantos eu vou conseguir fazer. Se você mandar a prova do semestre passado, eu resolvo. São bons exemplos, inclusive. Falou, bom descanso.